Vamos começar hoje uma nova sessão destas conversas sobre um projeto fotográfico. Hoje convidamos o Jorge Pedra, que é, antes de mais nada, é nosso amigo, que acompanha a atividade do Mira desde o início, que já expôs mais do que uma vez no Mira e que, portanto, hoje vai apresentar um projeto que ele vai desenvolver, mas o próprio título do projeto, que eu acho que está muito bem escolhido, que é O Cozinheiro da Fotografia, porque o título não é obra, mas o título muitas vezes é um alerta, cria uma curiosidade para perceber o que é que está por trás daquele título. Eu estou curiosa, sabendo contudo o que é um cozinheiro ou uma cozinheira. É alguém que pega em ingredientes, os junta e através de uma série de performances, de intervenções, por onde passa também o calor, esses ingredientes vão dar como resultado uma obra final que é um prato culinário. E dos mesmos ingredientes, cozinheiros diferentes fazem produções diferentes. Eu suponho que, aquilo que me apercebi, que o Jorge vai precisamente contar de que modo é que ele cozinha os ingredientes que ele adquire em horta própria, em compra de mercado, em produção pessoal, mas acho que é uma proposta extremamente desafiante e eventualmente a partir daquilo que ele nos vai contar hoje, talvez nós tiremos aqui algumas ideias para os nossos próprios projetos. Portanto, bem-vindo, Jorge. Muito obrigado. É tua. Muito obrigado. Vamos então apresentar este cozinhado. Esperemos que o fizer é muito docinho. Vocês gostem muito do que eu apresentar. E agradeço a presença de todos e, sobretudo, ao Almira, por uma vez me acolher e apresentar o meu trabalho. Então, o cozinhado tem a ver com esta coisa que se chama mix media, ou técnica mista, se quiserem. Alguns de vocês conhecem os meus trabalhos. Eu, toda a vida, naveguei nestas áreas das misturas, dos encontros da fotografia com a pintura e da fotografia. Inclusive, na última exposição que tive, que foi já no Mira, em 2018, a fotografia não estava sozinha, estava acompanhada de textos, portanto, de alguma maneira também havia ali um mix média subtil. Bom, isto tudo começou quando eu estava no liceu e no grupo de fotografia que nós formamos, começamos a fazer laboratório e, claro, começas a fazer laboratório, começas a fazer os fotogramas, umas coisas que se põem em cima do papel e sai engraçado, depois fazemos uns mais elaborados e depois faz-se lixo fotográfico e eu começo a reparar que o lixo fotográfico há coisas interessantes porque os papéis não fixados começam a ter tons violeta, tons dourados, tons prateados. E a hora dos fotogramas começo a pegar no lixo fotográfico e a trazê-lo para casa. Lavo muito bem lavado, passo para o fixador e depois faço colagens com aquilo, por exemplo. E isso foi o meu início, digamos assim, que me lembro, os meus primeiros trabalhos com técnicas mistas foram essas colagens e esses fotogramas. Depois, há outra circunstância interessante. Eu fazia laboratório. E fazia street photography. Fotografia direta, fotografia documental, fotografia aos meus amigos. E volta e meia lá me metia a fazer ampliações 30-40. E aquilo era belíssimo. Então, começava a seguir o regulador, havia aquele momento mágico que a fotografia aparecia, depois passava para o banho de paragem, depois para o fixador, que estava tudo muito bem, ótimo, lindo. Depois, quando ia para secar, tinha lá a marca de um pelinho. Que era uma chatice, assim, um pontinho branco ali que estragava tudo. Vocês eventualmente saberão o que é isso, que é uma grande maçada. Depois aquele retocado nunca fica bem. De modo que eu resolvi também, no laboratório, aliar-me aos riscos, se quiser. Comecei a arriscar negativos, a arriscar diapositivos, que depois pintava, a arriscar negativos a cores, que pintava também, por aí fora. Foi o risco e a negatividade. E o risco, depois o corte comecei também a queimar os fotogramas de filme, a rasgá-los, a pegar nesses fotogramas e colocá-los no porta-negativos
ampliar assim. Houve negativos que eu rasgava, que eu cortava, que eu derretia e colocava tudo isso no porta-negativos conjugados e tal, e fazia assim umas coisas para abstratas, se quiserem. Ora, como vocês sabem, esta coisa do mix media, obviamente as técnicas andam juntas, andam próximas, e portanto isto aconteceu durante todo o tempo na história da fotografia. Eu vou agora compartilhar a tela e vou pegar aqui nisto. Ok. Portanto, no fim do século XIX houve uns malandros, que foram chamados os pictorialistas, que entendiam que a fotografia podia ter uma imagem, não só serviria para retratos, como era muito usada na época, para documentos, mas se calhar para fazer umas alegorias, ter digamos, uma importância simbólica, e fizeram umas imagens com os, digamos assim, com uns suavizados, com umas coisas fora de focagem, e muito montadas, nomeadamente este trabalho paradigmático dessa montagem de imagens, porque foi feito a partir de, penso que 30 negativos, assim, uma exorbitância. Então, eles tinham aquela trabalhada toda e foram, portanto, os primeiros, ou dos primeiros, a fazer esta mistura de técnicas. Também logo a partir do início da história da fotografia, do início da fotografia em si, também começaram a pintar fotografias. Situação que então os japoneses fizeram coisas muito interessantes, vocês podem ver isso. Bom, isto aqui, lá vem, os pictorialistas e tal, mas chatearam na história da fotografia, chatearam algumas pessoas que entendiam que a fotografia tinha uma essência. A técnica fotográfica era essencial à atividade da fotografia e tudo que saísse da técnica essencial da fotografia devia ser proscrito. Nem devia ser fotografia, devia ser outra coisa qualquer. Foram os senhores modernistas, né, da cena do movimento moderno, e seguinte deixaram-se pela fotografia documental, pela paisagem, pelo acontecimento, pelo retrato. Isto depois ganhou, isto que estamos a falar de, sobretudo, não, entre outros, do Ansel Adams e do Edward Weston. Isto depois teve, entretanto, durante a Segunda Guerra, o modernismo e a fotografia documental cresceu imenso e houve um detrimento de fotografia do mix media e aconteceu que durante a guerra foi preciso documentar muita coisa, fez-se muita fotografia, surgiram revistas como a Look e a Life que lançaram imenso, promoveram imenso a fotografia documental e direta. Logo assim, ao fim da guerra, ressurgiu esta vontade de experimentar coisas e tal, e voltou-se à técnica mista. Pronto, agora aqui só uma interrupção para eu dizer que eu considero que o grande papel social da fotografia tem de estar na técnica mista, está na fotografia direta, no documento, na paisagem, no street photography até, mas é claro que, quanto a mim, interessou-me mais pessoalmente de desenvolver este tipo de fotografia, portanto, do mix media. E então vou compartilhar outra vez, aqui no Bitleiner. Agora, recentemente, só esta chega, há uns senhores a quem chamam os neopictorialistas, que têm uma atitude semelhante à atitude dos pictorialistas no fim do século XIX, que fazem colagens digitais, aqui uma coisa do Jeff Wall, uma súbita rajada de vento, e que fazem colagens digitais para criar uma imagem, colagens digitais muitíssimo elaboradas. Muito bem. Ora bem, isto é uma fotografia, um retrato entre aspas, da minha mulher dos anos 80, de 85, coisa assim do género, em que eu fiz este trabalho, obviamente, com corte e cola, com tesoura e colagem, e fiquei muito contente quando fiz isto, que achei que era o maior, que foi uma coisa maravilhosa, que ia voltar a fazer mais coisas, gostei muito, até que fui a uma exposição no Museu Soares dos Reis, nunca mais me esqueço, isto em 80, por aquela altura mesmo, fiz os anos 80, e estava lá isto.
Isto, obviamente, vocês conhecem, o trabalho de fotografia do inglês David Hockney, que me cortou, digamos assim, as veleidades, porque isto que eu estava a fazer já tinha sido feito por ele, e ao fim e ao cabo, tinha feito antes dele também. Isto da fotografia, eu já ouvi dizer que, até certo ponto, concordo que a fotografia nada se cria, está tudo inventado. Nós recriamos as coisas, voltamos a mostrar, mas a essência dos trabalhos estão lá. Agora vou passar a mostrar-vos então os meus trabalhos recentes nesta aproximação a que eu chamei Ocnes. Portanto, os trabalhos que vos vou mostrar têm a ver com colagens digitais e não só. Colagens digitais e portanto, tem alguma aproximação técnica ao David Hockney. E pronto, eu fiz uma apropriação da palavra Hockney para descrever Hockney. Isto aqui é uma colagem que também ainda em analógico, em corta e cola, também nos anos 90, no princípio dos anos 90, talvez. Fiz uns padrões com monumentos do Porto, tal, fiz uns padrões que estão aqui. Isto era um negativo riscado e pintado. Isto eu vou intercalar aqui, antes de apresentar os trabalhos que se reportam a uma exposição que eu tive no fim de 2017, vou apresentar uns trabalhos que contextualizam essa exposição, digamos assim. Eu pensava que tinha aqui mais imagens, mas não tenho, no final, não tem problema. Ora bem, esta é uma imagem do Porto, obviamente, não é? Estou aqui a ver, é uma colagem digital. Em relação ao Hockney, aos trabalhos de corte e cola do Hockney, que vocês veem aqui é as transparências. Portanto, é possível usar, obviamente, transparências do Photoshop, e é assim que eu as crio. Este é um dos trabalhos que esteve em exposição na galeria em 2017, toda a volta do Porto. É preciso dizer que isto tem estas coisas, estas histórias muito miudinhas, não é? alguns mais que outros. De modo que estes trabalhos foram apresentados em 10 dimensões, um metro de largura. São quase todos quadrados e foram apresentados com 1 metro de largura. A estação de São Bento tem uma história. Eu estive lá a fotografar tripé. Fiz umas. Isto é preciso sempre fazer, talvez, mas uma centena de fotografias, mais ou menos, para fazer um trabalho destes. E estive lá uma tarde inteira a fotografar tripé, todo contentinho, e a coisa correu muito bem. E quando eu terminei o trabalho, veio um guarda, disse que eu não podia estar ali a fotografar tripé, porque era profissional, eu não podia fazer profissional na estação de São Bento. Portanto, já sabem, fotografar a estação de São Bento, a estação de São Bento, no hall da GAR, só há turistas, só com uma maquinazinha ou com um telemóvel. Pode ser. Os vistos não fiscalizam muito, porque dá tempo de fotografar. Será que é cantareira? Se interromper, jogar à vontade, dá-me jeito no discurso. Eu ampliei alguns bocadinhos das imagens, mas até não seria necessário, porque já tinha. A técnica é a mesma, o resultado formal é bem diferente. Isto correu muito bem em relação a esta, isto foi
foi impresso em lâmina, colado em alumínio, depois foi revestido com vinil, que dá um acabamento muito giro. É carito, mas para vender. Estas duas foram os trabalhos mais pequenos, tem uma exposição também, que foram impressos em alumínio. Também resultou bem. Esta e a seguinte. Já não é do Porto, é na área de serviço de Santuã. Isto tem uma história, havia aqui um viajante que veio conversei, tinha estado muito doados, sempre com trabalhos efêmeros, não é? De expediente. Eu não queria ser fotografado, só aceitou ser fotografado com os cartões à frente. Mas esta já não é da série do Porto, não esteve na exposição. És bem da Aveiro, já na altura, numa altura que estava a fazer um workshop com o Virgílio Ferreira, que foi muito bem. Isto é para ali para virar moços. Isto são fotografias que estão, digamos assim, estão no intervalo dos dois trabalhos. Aquele trabalho que eu vos mostrei todo sobre uma exposição que fiz sobre o Porto, e a segunda parte são os retratos, segunda ou terceira, se quiser, os retratos em óculos, os que eu chamo óculos mais propriamente ditos, e estes são fora de série, digamos, fora das séries. Isto foi feito também gigante, com 1,5 m, talvez. E depois tive o prazer do filho pequeno escolher esta imagem e a seguinte, só esta, não sei se foram duas ou só esta, para publicar na película. Isto aqui é importante, que as imagens são semelhantes, mas são todas diferentes. Isto é uma coisa que eu tenho que cumprir, que as imagens pode ser. Com exceção daquela que vocês viram, aquela colagem com tesoura e cola, claro, de todos os clérigos, que era aquele mosaico, digamos assim, aquele padrão. Aqui outra vez esta imagem, que é a primeira dos retratos de sogra, ainda com papel e tesoura e cola. Aqui na altura o trabalho não tinha sido restaurado, agora foi restaurado. Então, que estavam a levantar as folhas de papel. Tinha sido colado com os scotch, com os spray scotch, mas aquilo não é completamente eficaz. Portanto, estas já serão digitais. Foi roubado no metro. Uma coisa extremamente simples e ilusivamente. E pronto, este é o da minha mãe. Foi o último que fiz e fiz boa altura, agora já não podia fazer. Minha mãe está agora mais acamada, então já era mais difícil fazer este trabalho, ou impossível. E penso que a última imagem que tenho. Ai não, desculpem. Tenho as imagens de outra exposição, na mesma altura, entre setembro de 2017 e janeiro de 2018, em janeiro de 2018 foi a exposição no Mida, a ausência. Nos 3 meses antes eu tinha feito 3 exposições. Na altura fiz muitas exposições seguidas, foram 4. Que de então para cá eu fiz mais. E agora estou mais virado para os livros, não sei onde é que ter projetos para expor. Isto aqui foi também lá em 2017. Foram trabalhos. Aliás, se vocês virem aqui atrás de mim, depois quando descompartilhar a tela bem, está uma coisa idêntica a esta.
Isso foi feito por uma encomenda, mas foi feito com base numa exposição que eu tive num pequeno restaurante que havia ali na corredoria, chamado Brick, não sei se ainda existe, e que eu intitulei de linhas e formas a partir do... Na altura, eu lembro que uma pessoa assim, não tão um bocadinho pejorativa, eu gostei muito, mas uma pessoa escrito, dizia-me que são bocados de mulheres, e bocados de mulheres um bocadinho ofendido para mulheres. As linhas sobre o corpo, linhas e formas sobre o corpo, não sei, penso que até... E o que acontece é que estas linhas sinuosas e várias mulheres são esteticamente muito interessantes. É aí que eu os considero e é aí que eu os aceito. E este é o mais pequeno, está na exposição também. E é tudo. Pensei que esta exposição fosse mais longa, mas não tenho mais imagens para vos mostrar. Ali atrás de mim está uma coisa grande desta exposição das linhas sobre o corpo, vocês estão a ver. Pronto, espero os vossos comentários. Não sei se este cozinhado resultou num docinho bom ou não faço ideia. Não sei se desgostaram, se gostaram. De qualquer maneira, isto eu tenho que vos mostrar. E é este o cozinhado que eu faço. Aqui está o cozinho da fotografia. Olha, eu tenho uma curiosidade que era, portanto, tu começaste com tesoura e cola, e agora qual é a tua tesoura e cola nestes últimos trabalhos? A tesoura e cola é fotografar muito. Para fazer cada trabalho faço centenas, não centenas, até duas, entre 100 e 200 fotografias. E depois a tesoura e cola é Photoshop, obviamente. É Photoshop. Tem uma vantagem em relação à tesoura e cola do tecnológico, que é o fazer, pelo menos essa, que é fazer as transparências. Os acabados são transparentes, consegue-se resultados diferentes. É a pergunta. Sim, Helene. A minha pergunta é se você sai e busca os ingredientes que você quer para determinado trabalho, ou se você junta um monte de ingredientes na sua casa e depois escolhe eles para poder cozinhar junto. Não, é tudo premeditado. Escolho um assunto, uma pessoa, um local, e depois estou nesse local e fotografo esse local às avessas, para frente e para trás, pelos lados, em cima e em baixo, e depois em casa, calmamente, junto tudo. Portanto, não sai do monte. Sinceramente, por acaso até poderia ser interessante, mas isso vamos lá ver. Isso eu tenho também. Estas coisas saíram do monte tenho. Quando falava um bocado das colagens com o lixo fotográfico, como eu chamava, eu continuei a fazer isso. Tenho, noutra altura, poderei mostrar. Continuo a fazer isso, depois com resinas. Portanto, colocava os cortes de lixo fotográfico. O lixo era verdadeiramente lixo, eram, como eu vos disse, eram bocados de papel menos que era usado para tiras de provas, fotografias subexpostas ou sobreexpostas, que não eram fixadas, não valia a pena. E depois eu retirava do lixo, lavava e fixava. E tenho isso, aí que sim, aí pegava nas coisas desse monte e fazia essas colagens sobre madeira. Em cima das colagens levava um revestimento a estiarina, que era raspada e tal. Pronto, era mais um cozinhado. Isso é outra coisa que não tem pouco a ver com isto. E desses trabalhos tenho poucos, porque é uma coisa que eu tenho gostado de expor, mas não tenho muitos trabalhos. Tem muita manualidade, aí tem muita manualidade, uma manualidade mais suja, no bom sentido, não metes as mãos na massa, nas colas, nas resinas, etc. Outra pergunta. Este teu tipo de trabalho é contemporâneo com outras formas de tu fazeres a fotografia ou não? Quer dizer, neste momento é uma linha que já vem de longe, não é? Vem do tempo da tesoura e cola, não era o Photoshop. Mas
Agora não. Portanto, como tu dizes, é intencional, sais para o campo para fotografar com ideias e a tua ideia já é o produto final. Portanto, esta é uma linha do teu trabalho. Mas, para além deste, neste momento, ou nos últimos tempos, ou como tu quiseres pegar, quais são outras linhas? O que é que te agrada? O que é que faz parte do teu quadro de produção? Há de facto outras linhas. Em geral, ao mesmo tempo trabalho vários assuntos. Se bem que, quando há uma preparação para um trabalho, para uma série, para que constitua, portanto, uma exposição, um livro, trabalho, obviamente, mais nesse projeto. Estás-me a perguntar o que é que eu estou a fazer agora? Também pode ser, podes começar por aí, ou então dizeres ao longo do tempo, Sim. tu tens esta linha, mas pelos trabalhos que eu conheço teus, Sim. não são propriamente estes, aqueles que expuseste no Mira e outros, são outra coisa. Portanto, eu gostava de saber. Felizmente ou não, eu já não sei porque é que não. Felizmente ou não, eu tenho muitos projetos, muitas ideias e isso às vezes não é muito vantajoso, porque meto muitas coisas, depois para seguir um projeto até ao fim às vezes é complicado. Começo um, depois apaixono-me por outro, deixo aquele, e depois acontece que às vezes tenho trabalhos de um assunto que não dão corpo para coisa nenhuma. Uma vez um crítico de arte dizia-me que eu tocava muito bem os instrumentos todos, mas só tocava 2 notas em cada instrumento. É mais ou menos isso, eu vou abandonando os projetos. De facto, eu conheço trabalhos que não têm a ver com isto, que eu fui fazendo ao longo da minha vida. Recentemente estou agora a desenvolver uma coisa que vou chamar apercepções. Não vou dizer muito mais sobre isto, são uma maneira diferente de abordar a fotografia, de abordar sobretudo o enquadramento. E claro, o que é que eu tenho mais feito? Assim, que seja completamente distinto. Tem uma série de fotogramas trabalhados, tem uma série que deu uma exposição já bastante antiga, mas deu uma exposição na árvore, que são de dispositivos pintados. Daí são 2 séries, uma sobre manchas de paredes não, sobre paredes com postas polares, como aconteceu muito nos anos 80. No Porto, as paredes foram muito marcadas pelos cartazes políticos, pelos cartazes de divulgação, depois pelas pinturas. Tudo isso eu fotografei e depois repintei. Isto é um projeto até já muito antigo, que eu depois repeguei, fiz mais coisas sobre isso. Inclusive imprimi em tela fotográfica para depois pintar de novo. Em tela fotográfica são coisas que eu tenho feito, mas não, lá está, não tenho corpo de trabalho, tenho umas coisas desenvolvidas. Portanto, imprimir fotografia em tela, temos fotografias nos nus, por exemplo, são impressos em tela e depois pintados a acrílico ou óleo sobre a tela. Tive um projeto que vocês conhecerão, que chama de um livro que aliás foi lançado no Mira também, com o Renato, que chegou agora há pouco tempo, está ali embaixo, que é o do Quase Invisível. E que mais poderei dizer? E vou andando por aí, mais cozinhado, menos cozinhado, lá vou fazer o meu trabalho, com muito gosto. E espero que vocês gostem também. Jorge, posso? Podes, claro. Tu disseste uma coisa que me deixou a pensar, que foi assim, alguém te disse que tu tocavas muitos instrumentos, mas só tocavas 2 notas em cada um deles. Bem. Disseste-o como se fosse algo que não te satisfaz ou que não te satisfez ouvir. Tu preferias fazer de outra maneira? Não me satisfaz inteiramente, porque realmente às vezes não tenho a perseverança que me permita ter projetos, lá está, tocar mais notas nesse instrumento e ter projetos. Agora, de qualquer maneira, se eu tivesse mais projetos que e os desenvolvesse, dirás tu, mas aí tocavas menos instrumentos. Pois, é verdade que sim. Mas isto não me preocupa muito, eu vou assim para onde me leva o coração, assim, vou andando. Acho ótimo. Aliás, esta tua linha da tesoura e da cola, digital ou analógica, chamemos-lhe assim, acho que tem resultados.
claro que deve ter sido uma tristeza para ti quando foste ver uma exposição do Hockney e disseste, o gajo já tinha feito aquilo, que chatice, não é? Mas sabes que antes, desculpa, antes do Ockley também outros fizeram coisas idênticas. Outros, claro. Sim. O corticose é tão antigo. Claro, E até claro. para retirar das fotografias os indesejáveis. Sim, claro. Fizeram-se tantas coisas. Mas eu acho que o resultado, algum das imagens que tu mostraste são... funcionam, acho que estão muito bem, funcionam muito bem. E agora, a tua mãe quando se viu assim, toda partidinha, o que é que ela achou? Achou estranho. Estou e tal, mas achou Não estranho. era bem aquilo. Mas eu gostei de fazer esse trabalho, porque aquele trabalho envolve aquelas coisas que a minha mãe gosta muito, nomeadamente o Natal. A minha mãe adora o Natal. E portanto aparece ali com a árvore de Natal e aparece ali num cantinho, mas não terão visto, ela própria colocar bolas de Natal e as luzinhas de Natal. E Não, ela estava com uma pose, parecia uma pose de rainha ali sentada, quase. Acho sabes, aquela colagem não lhe retirou nada disso, pelo contrário, até lhe dá até engrandece essa pose quase real, ali de uma senhora na sua cadeira. Por acaso acho que sim. Está aqui, acontece que o busto está muito aproximado em relação às pernas, parece que salta um bocado da imagem, não é? Não, e está aqui uma história, está aqui uma narrativa inteira. Estás lá tu também, atrás da Estou ali atrás. fotos, coisas de família que são importantes, aquilo que se aproxima ou se afasta, acho que claro. Que um livro, contar uma história diferente, não é? Um cenário que era do meu avô, que ele aprecia muito, e não na mão, etc. E não era possível, se calhar numa só fotografia, numa fotonovela, claro, mas isto é curioso, é uma só imagem que se apropriamos-nos dela de uma vez só, enquanto que num livro nós vemos muitas imagens, mas vemos uma de cada vez, não conseguimos ver ao mesmo tempo. É uma de cada vez ou duas. E aqui, no fundo, é uma imagem só que é constituída por muitas e cada uma delas tem a sua história. A também está de pé a arranjar a árvore e depois já não está e tal. Acho que funciona muito bem. Eu me satisfaz bastante fazer isto. Aliás, gostava de fazer estas coisas, já me propus fazer estas coisas para amigos e para pessoas que depois não fazes, não é? Como? E depois acabas por não fazer. Fica... Não, se as pessoas me pediram, houve aqui porque eu apresentei, que está aqui, que é de uma pessoa minha amiga, mas foi uma encomenda, portanto, correu bem em todos os aspectos. Eu não sei o que é que se passa aqui, que eu já não consigo chegar a coisa. Que é este. Este pagou o material. Ok. Sim, mas isto de tu depois parares, fizes alguns e depois fazes outras coisas, eu acho que não é nenhuma desvantagem. Ok. Diminui o corpo de trabalho, não é? Sim, diminui o corpo de trabalho. Vemos certos artistas, eles, pronto, fazem dezenas, centenas de coisas. Claro. Mas tu fazes centenas de coisas, mas são outras, fazes outras coisas, não é? Acontece que sim. Não estou bem assim, de facto. Olha, Jorge, tu fizeste aqui uma referência ao Hockney e eu sou uma admiradora desse artista plástico, acompanhei razoavelmente o trabalho dele clássico, mas a minha admiração por ele subiu de uma forma impressionante quando aparecem os primeiros iPhones, ele começa a trabalhar com Fones e iPads. Primeiro com o iPhone. Ainda na altura não havia iPads, portanto, mostra, ele na altura já era um senhor com perto de 70 anos quando começou a fazer. Sim. Agora tem 80 e então, eu acompanhei, achei incrível como é que um pintor que usa os registros clássicos, embora a sua expressão não seja a clássica, para a frente, mas os óleos, os pastéis, os acrílicos, pega num telemóvel. E depois, quando passa para o iPad, quando aparecem os iPads, então ele aí rejubilou.
e disse que antes de morrer tinha acontecido uma coisa extraordinária, que era poder pintar com os dedos, sem a mediação do pincel. Sem ter que lavar os dedos. Sim, e eu e o João tivemos a oportunidade de ver uma grande exposição dele, não era antológica, mas era uma enorme exposição, no Guggenheim em Bilbao, e então ele tinha as obras em tela, por assim dizer, ou noutro suporte, e tinha também os seus trabalhos feitos no iPad. E as expressões eram extremamente semelhantes, não é? O conteúdo imagético. E mais ainda, a internet está cheia de vídeos dele a explicar como é que ele faz. E, portanto, ao ver estas fotografias tuas, há uma série de aplicações que fazem colagens, não direi que tão elaboradas. Pronto, a minha questão, porque tu falaste, não, eu não falaria este tema, é como é que tu encaras também estes novos dispositivos de fotografar e pintar, não é? Que no caso do Ockney, ele pinta mesmo. Era isso, também gostava de saber. Olha, estes dispositivos para já têm uma coisa maravilhosa que estarem sempre connosco. Portanto, a partir do momento que estão sempre connosco, são os melhores aparelhos fotográficos. Uma pessoa pode ter uma máquina fotográfica e uma XPTO, sei lá o quê, se ela ficar em casa não serve para nada. Portanto, o iPhone primeiro tem esse aspecto. E depois temos a edição no iPhone tem uma coisa muito interessante, que é o tempo que a pessoa usa para essa edição. A pessoa de qualquer lado, durante uma espera de um autocarro, pode fazer uma edição de uma imagem. E as coisas resultam muito bem. Portanto, só vejo vantagens na utilização dos iPhones e dos iPads para a fotografia. Já a pintura nunca usei, não sei, mas admito que posso ser que venha a usar para pintar e desenhar. Nunca aconteceu, fiz isso. Ok. Agora, que é muito interessante, já vou-te perguntar, esses trabalhos do David Hockney no Guggenheim, tirados dos iPads, estavam depois eram passados a papel? Impressos, sim, estavam impressos. Depois já não sei muito bem qual era o suporte, estariam eventualmente colados, mas dava para me aproximar muito. Mas o efeito visual era impressionante, quer dizer, sensibilizavam-nos tanto uns quanto outros, não é? Agora, aquilo que me agradou muito no David Hockney, primeiro, a história da idade, porque parecendo que não, a idade torna as pessoas mais conservadoras. A sua área de conforto, muito bem estabelecidas, para que é que eu vou entrar numa zona inquietante. Por outro lado, ainda por cima, uma zona que é dominada fundamentalmente pelos muito jovens, não é? O que é sempre uma agressão para quem está noutra fase da vida. E, portanto, o que me agradou nele foi essa capacidade e essa abertura de espírito e todo o discurso que ele desenvolve em torno desta prática, que no fundo é dizer que é um pouco aquilo que nós também advogamos, não é? Aqui no Mira, que não é o dispositivo que define a obra, não é? Assim como não é o tacho e a placa do fogão que definem o cozinheiro, mas é a maneira como ele elabora a partir dos ingredientes que tem, que tornam um grande chefe ou então uma pessoa absolutamente comum. E foi isso que me tocou profundamente, porque o exemplo dele acho que é muito eloquente relativamente a esta questão de onde é que está, onde é que mora a criatividade, quer dizer, onde é que mora o sentido da própria fotografia. E atenção, ele não faz fotografia, faz pintura, não é? Portanto, que ainda é um nível, se quisermos, mais herético, não é? Ele, no fim dos anos 70, fez esta fotografia. Fez muita coisa disto. Sim. Com Polaroids e tal. Sim.
Aliás, era muito bom porque ele jogou sempre com a fotografia e com a expressão plástica, utilizando outros médiums, não é? Ele é também um companheiro das artes plásticas, não é? Por assim dizer. Já agora deixa-me só dizer que esses trabalhos a partir do iPad, ele tinha impressões enormes de alguns desses trabalhos. Portanto, a encher paredes do Guggenheim. Portanto, imaginem. E ele assumia, e isso é que eu achei interessante, assumia a imperfeição da impressão. O pixel, não é? A pixelização. Vocês estão a ver o iPad, portanto, ampliado estupidamente, aparecia todo pixelizado e manchas, e ele assumia-as perfeitamente. Era impressionante a maneira plástica como ele trabalhava e acho que continua a trabalhar. Pois, é isso. Continua a trabalhar. Pois, sim, é isso. É. Mais questões que queiram colocar? Aliás, deixem-me só dizer-vos aqui assim um brevíssimo apontamento sobre os dispositivos e as expressões dos dispositivos. Há dias, a convite da Celeste Cerqueira, eu e o António Martins Teixeira fomos à Escola Secundária Serafim Leite, em São João da Madeira, falar de fotografia, eu com o mobile e o António com a Pinol. E fizemos uma sessão que eu acho que foi ótima. Os alunos depois escreveram-nos um texto lindíssimo e então deu muitas discussões, porque eles ficaram admirados como era que nós, eu achei isto lindíssimo, que a Celeste contou, como é que nós, sendo tão diferentes, éramos tão amigos. Eles achavam que entre quem usa a Pinol e quem usa um telemóvel não tem nada a ver. E, portanto, a Celeste aproveitou aquele momento para, como é uma excelente professora, para ter um apontamento formativo e saltar da caixa sem lentes para o chip todo para a frente. E então, a partir daí, desenvolve todo o tema do respeito pela diferença, de que não é diferença, que a diferença não divide, que no nosso caso a diferença nos unia, os dois gostávamos muito de fotografia, estimávamos muito, porque ela dizia assim, portanto, vocês estão a imaginar como é que foi a sessão, não é? Comigo e com o António. E ela dizia assim, ainda por cima, eles estavam tão bem dispostos, Isso foi uma coisa. Outra coisa que os impressionou, já agora assim um brevíssimo apontamento, foi como é que nós, com esta idade, especialmente eu, não é? Mas nós os dois pés, tínhamos tanta energia, tínhamos tanto entusiasmo, e então que até sentiam vergonha. No fim estiveram a conversar sobre isso, como é que dois velhotes, não é? Que obviamente somos dois caquéticos, não é? À cova, para quem tem 17 anos, por amor de Deus, imaginem o que é que vocês achavam dos vossos pais com 17 anos, pais que tinham 30 e tal ou 40, não é? Eram velhos. Então, como é? Portanto, ficaram a refletir muito quando eles se queixavam que estavam cansados, estavam sem energia, estavam um bocado tristonhos, tanto que nos tinham visto ali durante aquele tempo todo divertidos. Pronto, isto era sobre esta questão da convivência, não é? Dos diferentes meios e lembrei. Desculpem lá que estou a falar demais. Não, Gostei muito de ouvir. Estou desligado, não estou não. Isso que tu disse, Manuel, é muito curioso, porque vivemos neste momento um período muito manicaísta, muito dicotómico. As pessoas ou são daquele clube ou então têm que odiar os outros, não é? Isto é muito mal. E realmente, os fotógrafos também caem facilmente nessa armadilha. Porque eu só fotografo com não sei o quê, ou eu só faço grande formato, ou eu só revelo papapá, ou eu detesto isso, eu detesto aquilo. E isso é péssimo. Eu acho que fazer fotografia, que é que ela se faz, ou se pensa, pensar a fotografia, podemos pensar a fotografia, depois fazê-la de muitas maneiras. Com cola, com iPhone, e por acaso quis chamar de outra coisa, porque eu não uso iPhone, o smartphone. Mas com iPhone, com smartphone, com o que quisermos, com Pinol, construídas por mim,
Ainda hoje o Rui Apolinário bateu-me à porta, veio à minha casa para eu lhe arranjar um furo pinó, porque um colega tinha-lhe oferecido uma câmara feita, impressa numa impressora 3D. Okay, alguém fez o download de um projeto para produzir uma pinola impressa em 3D, estava impecável, e eu olhei para aquilo e pronto, arranjei um dos meus furinhos, e forneci-lhe o furinho, e aquilo ficou a funcionar, e ele ficou feliz da vida. E a questão é muito curiosa, porque realmente eu tenho tanto prazer a fazer uma coisa com pinol, por acaso, que às vezes mais prazer nos dias com umas coisas e noutros dias com outros. Há outros dias em que eu não me apetece nada pegar numa câmera pinol e pego do meu telemóvel, do meu smartphone, e aí vai visto que é o que me está a dar gozo. E às vezes olho para o smartphone e digo, que porcaria, isto é tão limitado, e querem outras coisas. Ok? Estão a entender? Por isso eu acho que aquilo que tu dizes que é só tocas 2 notas, se calhar tocas mais de 2 notas. E quem te disse isso? Foi invejoso, porque ele só tocava as notas todas, mas era só se calhar de um instrumento só, e isso é que ele... Ok. Porque eu acho que sim. E esses projetos que tu poderias ter mostrado muitos outros, fazes muitas outras coisas, mas eu acho que isso é muito curioso. Ainda por cima é um bocado contra a corrente, porque é muito normal. A Walkman, quando traz isso, os fotógrafos puxaram o nariz. Eu artista plástica, a Walkman. Isto não é bem, isto não é. O fotógrafo não faz estas coisas. Eu ouvi coisas destas na altura, nos anos 80. Por isso, o que eu estou a dizer não será estranho aos ouvidos de muita gente. De facto, há estas paróquias. Esta é a paróquia de São Gonçalo. A paróquia de São Gonçalo não se dá com a paróquia de Santo Vídeo. Por aí fora. E na fotografia nós caímos facilmente nas paróquias. Acho que devíamos varrer as paróquias e fazer muitas coisas, muitas maneiras. Muito bem. Não sei se... Porque tem uma coisa da zona de conforto, né? Que a tendência do ser humano é entrar em alguma zona de conforto e permanecer nela. A minha pergunta porque acho que essa juventude ela sentiu que vocês estavam meio que fora do que seria a zona de conforto e por isso eles acharam tão estranho. Eu acho que o encerramento dessa crise sanitária com a questão dos idosos vai provocar ainda muito mais isso, né? Essa quase que isolamento das pessoas de mais idade. Mas a minha pergunta para o Mário Jorge Pedra é exatamente isso. Você, normalmente, nos seus projetos, você se mantém numa zona de conforto ou você sempre sai dela? O que é que lhe faz ou o que é que você prefere? Permanecer em determinada zona de conforto ou estar sempre fora dela? Eu estou muito fora da zona de conforto. Gosto muito de arriscar e estar fora. E, aliás, isto do Mix Media pede muito isso. Infelizmente, a única situação que me deixa desconfortável, e talvez por isso eu faço pouco é o contacto com as pessoas, é ter uma máquina entre mim e as pessoas. Intimida-me. Não são as pessoas que estão intimidadas, intimida-me a mim próprio. Ainda resulta tão bem. Gostava muito de fazer fotografias com pessoas, em que conversasse com elas e depois a fotografasse. Um bocadinho ao contrário daquela coisa do take da foto de run, como fazia, como dizem, que fazia o carro de evolução, muitas vezes, que a fotografia e fugia. E ao contrário do que faz o Sebastião Salgado, por exemplo, que está com as pessoas e vai fotografar. Portanto, isso é o único espaço em que eu me sinto menos confortável. Se bem que agora com os iPhones a coisa melhora um bocadinho, mas de qualquer maneira. De resto, na experimentação, não tenho zonas de conforto. Estou confortável a todo lado. Ok? Eu agora já posso dizer qualquer coisa, já me vem. Eu estava a falar escondido. Eu só queria falar sobre este lado muito experimentalista do Mário Jorge, como eu lhe chamo, o Jorge Pedra. Eu acompanhei desde quase o princípio o trabalho do Mário Jorge. E ele sempre foi um experimentalista. Tudo aquilo que ele contou há bocadinho, a propósito de utilizar aqueles papeizinhos todos que nós deixávamos no laboratório, depois de revelar e que ficavam para lá, as tiras,
as coisas mal impressas, as películas que ele não falou, as litografias que ele pintava, que eram umas coisas deliciosas. Ele sempre, desde que eu o conheço, há muitos anos, há 40, mais de 40, em que ele sempre foi experimentando vários materiais dentro deste espectro da fotografia, e juntando materiais e riscando e colando e incendiando, sempre à procura de uma linha. E no fundo, quer dizer, ele faz coisas muito diferentes agora, mas eu diria, quer dizer, que mantém-se esse lado muito experimental e com algum formalismo pelo meio, mas com muito experimental. É muito interessante ver a evolução dentro de coisas que são muito diferentes quando postas umas ao lado umas das outras, mas onde se identifica, quer dizer, uma coisa comum que tem a ver com esse lado muito, muito experimental, muito inconformado e à procura. Isso é muito interessante. Muito obrigado, meu amigo, mestre e discípulo. O Jorge já está aqui, mas está a escrever imenso no bate-papo, não dá tempo para ler tudo. Podias dizer. Estás aí, Jorge? Não está. Estou. Estás aí. Então diz alguma coisa, em vez de escreveres aqui. O Jorge escreveu aqui: entre a busca da originalidade e a amostragem da autenticidade há um hiato criativo. Apesar de ambas se basearem no conhecimento, a autenticidade revela a identidade. O uso de meios diversos e que se complementam e podem levar ao aprofundamento dessa autenticidade. Os atos criativos revelam um desconforto perante o mundo. Revelam também uma linguagem. Essa linguagem pode ser uma constatação dessa inquietação. Sobretudo esta primeira parte, subscrevo bastante. Então, Jorge, já apareceste no vídeo outra vez. Que aparecer. Já estás aí. Jorge, já estou aqui. Quando há pouco tempo, mas neste momento temos tempo, porque o Jorge Pedra foi muito contido na sua apresentação e bem, porque também nos está a dar espaço para falar. E, portanto, temos tempo para tu dizeres para além de escreveres. Está bem? Diz. Não quero. Não quero, sei lá, não quero. Pode não apetecer. Não, aquilo que eu vejo no Mário Jorge revela muita autenticidade, quer dizer, não é por o especialista, o tipo que se foca em exclusivo numa atividade, não quer dizer que seja, não perde criatividade, não perde capacidades ou competências, mas nós fascinamos-nos muitas vezes sobre autores como o Whitman, como o Pessoa, como o Hockney, como vocês estavam a falar, e depois quando alguém das nossas relações aquele teu amigo que falou que só sabias tocar 2 notas em muitos instrumentos, eu perguntaria quantas notas ele tocava num único instrumento. Porque essas questões de nós relativizarmos uns com os outros através de quantidades, como se essa questão da quantidade fosse uma virtude, na verdade ela só passa a ser virtuosa quando ela é autêntica. Repara, o Pessoa tem não sei quantos heterónimos, o Mário Jorge deve ter 37 ou 42. Isto não me preocupa nada. Isso para mim é o lado mais interessante até do ser humano Mário Jorge, ou do Fonseca, ou do Costa do Almeida. Isso para mim é que me interessa, é aquele que, quando faz qualquer coisa, fala com uma profundidade, digamos, de dádiva, de entrega, de emocionalidades e de sentimentos, que permite ao próprio, único e em exclusividade, determinar quando esse seu trabalho está acabado, ou está a caminho de ser destruído, ou está a caminho do adiamento. Aquilo que tu fazes na fotografia, ou melhor dizendo, com imagens, para mim é fascinante. É ótimo ter amigos que estão sempre com a cabeça a fervilhar. Chato é ter amigos que são monocórdicos, que são uma chatice do caminho e que estão sempre a escrever o mesmo poema. Isso é uma merda do caminho. Isso não interessa a ninguém.
Epá, e não é por acaso que aqueles que são diversos e que nas suas fotografias, nos seus livros, na escultura, no desporto, seja onde for, exibem, mostram, disponibilizam para nós essa sua capacidade exaltante de estar sempre a ser inquieto e criativo e levar, consequentemente, até ao limite das suas próprias capacidades, aquilo que a arte, os artefactos, os artifícios, a tecnologia, a técnica nos permite fazer. Eu acho fantástico. Eu ia escrever aqui que as paredes da tua casa, a paisagem, como eu disse aqui, eu disse não, ia escrever, mas já não escrevo. A paisagem decorativa da tua casa, exprimir-se exatamente. E é muito interessante alguém, através de 3 ou 4 paredes de uma casa, quando é acolhido na tua casa, estamos em presença dessa autenticidade, dessa diversidade, porque nós somos sempre permanentemente diversos. E tu tens essa felicidade de o poder ser. Vantagem para ti, porra, é fantástico. Não é ténis. Obrigado pelo entusiasmo. Bom, muito obrigado a todos por terem vindo e pelo vosso entusiasmo e os vossos comentários. E até outra vez. Estamos cá sempre. Sim, nós vamos circulando, mas nunca há repetições de projetos, portanto vamos dando a volta, mas vamos continuar com mais fotógrafos, com mais fotógrafas e pronto, um abraço para todos e para todas e vamos andando por aqui, está bem? Passem bem, uma boa noite. Tchau.